Shalom, shalom, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais uma mesa de estudo da nossa Paraxá. E hoje estamos aqui com o Carlos. Seja bem-vindo, Carlos, shalom. Shalom, Stefano. Seja bem-vindo, Arthur. Shalom, shalom. Hoje nós iremos comentar um pouco sobre a porção Vaerá. Ela está em Êxodo capítulo 6, do verso 2, começa no verso 2 e vai terminar lá em Êxodo 9, 35. Haftará dessa porção, Ezequiel 28 até 28, 25 e o 29 e 21. Abrit Hadashá, Mateus 24, do 1 ao 51. E Apocalipse 16, do 1 ao 21. Essa paraxá, ela vai falar um pouco sobre a história de Moisés. Eu quero ler a primeira porção. E Deus falou a Moisés, Êxodo 6, verso 2. E Deus falou a Moisés e disse-lhe: Eu sou o Eterno. E apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Por meu nome eterno não me fiz conhecer a eles. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde moraram. E eu também escutei o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios fizeram servir, e recordei a minha aliança. Portanto, diz ao filho de Israel: Eu sou eterno, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos salvarei do seu serviço, e vos redimirei com o braço estendido e com grandes juízos. E vos tomarei por meu povo, e serei para vós Deus, e sabereis que eu sou o Eterno, vosso Deus, que vos tira das cargas do Egito. E vos levarei à terra pela qual levantei a minha mão para dar-lhe a Abraão, Isaque e Jacó. E darei a vós por herança, eu, o Eterno. E Moisés falou assim aos filhos de Israel, mas não escutaram a Moisés por causa da impaciência do espírito e pela luta da servidão. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Entra e fala ao Faraó, o rei do Egito, para que envie os filhos de Israel de sua terra. E Moisés falou diante do Eterno, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me escutaram. E como me escutará o Faraó? Eu tenho dificuldades de fala. E o Eterno falou a Moisés e a Arão, e ordenou-lhes sobre os filhos de Israel e sobre o Faraó, o rei do Egito, para tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Essa é a primeira porção, para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo aqui. A história, a gente vai ver na porção passada que começou a vida de Moisés, né? Vai falar que o menino estava sendo o povo estava crescendo demais, e Faraó, temendo que eles se rebelassem contra o Egito, Faraó vai lá e manda um primeiro decreto que as parteiras vão lá e mandem matar os meninos. Só que não dá certo, ele aumenta o trabalho, só que não dá certo, e por fim ele manda matar os meninos. Só que a gente vai entender o seguinte, que naquela época, tudo que se fazia no Egito, para a gente entender, no Egito era uma terra de muito alto índice de feitiçaria e de bruxaria. Se fazia muitos trabalhos, os feiticeiros vinham do Egito. E o faraó poderia mandar matar a faca, a espada, as crianças. Mas ele percebeu que sangue de criança, ele tem um peso espiritual muito grande. Isso até a criança no reino do céu. E ele pede, já faz isso como um sacrifício. Agora você imagina quantas crianças foram jogadas no Nilo. E o Nilo era uma das divindades que trazia a prosperidade para o Egito. Fertilidade também. É a fertilidade, questão de provisão, irrigação e tal. Só que depois a gente vai ver no decorrer da porção que a primeira praga que Deus traz é para ferir o Nilo. É a primeira praga. Poderia ser a segunda, a terceira, mas a primeira, por quê? Por conta para redimir o sangue daquelas crianças que foram jogadas no rio. Sabendo de tudo isso, a gente vê que a mãe coloca coloca o menino no berço, lá no cesto lá de junco,
e coloque, depois ele fica 3 meses escondido. Miriam, a filha de Faraó, tira ele das águas. Miriam olha. Eu estou só comentando para a gente entender e contextualizar o que Deus está falando conosco para essa porção. Vai, joga dentro, pega, na verdade Miriam pega o menino, fala assim, olha, eu conheço uma ama de leite. A filha do Faraó fala o seguinte, então vai lá, leva, quando ele desmamar, você traz de volta. Depois que traz de volta, aí ela vai dar um nome, Moisés, que significa que das águas eu tirei. E ali vai começar a história de Moisés. Dentro do Egito, um menino hebreu que está vivendo em um cenário totalmente idólatra, totalmente questão voltado contra o Senhor. E nisso, a gente vai vendo, como o Senhor falou aqui nessa primeira porção, eu sou o Eterno, e apareci Abraão, Isaac e Jacó, foi quando ele aparece na sarça, porque o povo agora se levanta pedindo socorro para Deus. Não aguentava mais tanta aflição, tanto trabalho, tanta coisa, que Moisés, lá na casa de Jetro, o Senhor começa a trabalhar nele, aonde Jetro vai ensinar a Moisés aquilo que ele tem que fazer. Porque Moisés tinha uma cultura, Moisés tinha um jeito de fazer as coisas. Só que agora ele tinha que desconstruir tudo isso. E Jetro foi a pessoa que Deus usou para colocar Moisés no caminho que realmente é. E Moisés a gente vai ver aqui que Moisés vai questionar a questão que ele não sabe falar, e Deus levanta Arão, e ele vai falar, Moisés, vá para o deserto, porque Arão vai te encontrar lá. E a gente vai ver que, no decorrer dessa porção, creio que no livro de Êxodo quase inteiro, sempre andando Moisés e Arão juntos, fazendo aquilo que Deus tem para realizar através deles dois. E no verso 9 do capítulo 6, Moisés falou assim aos filhos de Israel, mas não escutaram a Moisés por conta da impaciência do espírito e pela dura servidão. O que eu vejo aqui é que o povo ficou tanto tempo longe de Deus, porque ficou com muito mais trabalho. Então eles tinham muito mais coisas para fazer, de serviço, de trabalho, e quando chegavam em casa, não tinha o tempo, às vezes, de tirar um tempo para orar, ou de buscar Deus. O trabalho era tanto que eles se distanciaram de Deus. E às vezes até servindo os próprios deuses do Egito, né? Sim, às vezes até servindo os próprios deuses, porque, tipo assim, sei lá, porque passaram, que foram 400 anos? 230, 240 anos. Então, foi-se uma geração. E essa geração não conhecia o Abraão, Isaac e Jacó. A gente vai ver que termina Gênesis, acabou com as gerações e começa Êxodo com uma nova geração, são novas pessoas, um novo formato. Então, eles não buscavam mais a Deus. Só que no dia que eles se posicionam e vão orar, o Senhor começa a mover ao favor deles. Aí Moisés vai falar assim, Senhor, como que eu vou falar para o Faraó, sendo que o meu povo, o povo nosso, não acredita? Não acredita. Aí Deus vai falar assim com ele. E o Eterno falou a Moisés dizendo, entra e fala a Faraó, rei do Egito, para que envie os filhos de Israel à sua terra. E Moisés falou diante do Eterno dizendo, eis que os filhos de Israel não me escutaram, eu tenho dificuldade de falar. Aí ele levantou Arão. Eu vejo que Arão, nesse cenário aqui, ele é como se fosse uma voz profética. Moisés ouvia de Deus e Abraão anunciava. Arão, desculpa. E Arão anunciava. Deus falava assim, Moisés, faz assim, assim, assado. E Moisés falava para Arão, Arão, fala assim, assim, assim. Acho que também essa questão seja de que Arão, ele estava inserido naquele contexto. Ele morava no Egito. Então, tinha todo aquele contexto que antes de Moisés nascer não tinha, e quando Miriam estava grávida, é estabelecido o decreto, e Arão era 3 anos mais velho que ele. Vai falar que quando eles foram chamados, Moisés tinha 80 e Arão tinha 83. Então, eu creio que seja justamente isso, por isso que Deus levanta Arão, porque era uma pessoa que estava inserida
naquele sistema, naquele cenário, como o Stefano falou. E uma coisa que eu achei muito interessante também no verso 6, portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Eterno e vos tirarei debaixo das cargas do Egito e vos salvarei do seu serviço e redimirei com o braço estendido os seus grandes juízos. E vos tomarei por meu povo e serei para vós Deus. E sabereis que eu sou o Eterno vosso Deus que vos tirará das cargas do Egito. Aqui a gente vê que um cenário que Abraão, Isaac e Jacó geraram uma cultura, só que o povo abandona essa cultura, porque aqui fala que sabereis que eu sou o Eterno vosso Deus. O povo ia descobrir que o Senhor era Deus sobre eles. Então o povo abandonou essa cultura, né? Entendeu? Então o povo sabia que tinha um Deus que criou todas as coisas, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, só que eles não tinham um relacionamento com esse Deus. Igual o Stefano falou, seja por conta daquele peso espiritual que estava sobre o Egito, ou a questão da escravidão em si, mas querendo ou não, eles abandonaram o hábito de se relacionar com Deus. E eu achei muito interessante porque hoje é o contexto que a gente vive na igreja. A gente sabe que tem um Deus, a gente sabe que ele faz todas as coisas, só que a gente não quer ter um relacionamento com ele. Isso. E só que quando chega a hora que a gente precisa, a primeira pessoa que a gente lembra é dele. Isso é algo que espírito egípcio, porque nós temos um Deus que faz todas as coisas, que estabelece todas as coisas, que tem o sim, o não, ele coloca reis e destrona reis. Então a gente precisa resgatar essa essência do relacionamento com Deus. Porque o povo lá, igual o Stefano falou, 240 anos de escravidão, debaixo daquele peso espiritual dos deuses, daquilo tudo. Mas só que eles sabiam que tinha algo que era superior a esses deuses. Mas eles não queriam abandonar. Então perderam essa essência. Perderam essa coisa de se relacionar com Deus. E hoje é um cenário que a igreja enfrenta diariamente. Isso que nós estávamos falando, né? Sobre o povo de Israel estava se tornando muito grande. E se a gente for parar para analisar, assim, fazer as contas, 2 gerações não é um período, é um período curto para o povo crescer de maneira a qual o povo cresceu. Estamos falando de 2, 3 gerações mais ou menos. E é uma coisa assim que eu achei muito interessante é que o início da porção já fala da questão da aliança, já fala de Abraão, Isaac, Jacó. E ele diz aqui no 3, né? E aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus onipotente. Só que aí assim, nós vemos aquela questão, a manifestação de maior poder que o Senhor executou sobre eles foi justamente a questão de mudança genética. Porque nós vemos mulheres que eram estéreis, naturalmente estéreis, mulheres que não, na sua, como é que fala, já tinham essa debilidade, o Senhor altera isso, entende? O Senhor dá o fruto, e aí, só que agora, a partir de agora, você vê o livro de Êxodo, essa parte de Êxodo, nós vamos ver agora milagres que são, assim, tremendos, milagres muito fortes, de uma manifestação muito forte. E aí, outra coisa também, aqui logo da primeira parte, é que o Senhor, ele já fala de algo ministerial, de algo tanto mais complexo como algo mais íntimo, algo tanto geral como íntimo. Porque assim, o que ele vem fala das gerações, né? Fala de tudo isso, e aí algo que fica mais ou menos implícito é justamente que primeiro eu estabeleço a aliança, depois eu faço acontecer e depois rompe, depois o rompimento acontece. E aí, seguindo, né, na porção, algo assim que eu acho muito interessante é que o povo egípcio, eles tinham uma base de conhecimento muito forte. Então, nós estamos novamente revivendo o cenário de Jacó. Então, nós estamos vivendo um cenário de pessoas de tenda, pessoas pacíficas, pessoas claro, sim, que tem sim
como é que eu posso dizer, seu intelecto, né, de maneira bem desenvolvida. Mas veja, o povo egípcio, ele tinha a sua razão com base na força do seu braço, com base na força do seu conhecimento, com base na força do seu Deus. E aí, nesse cenário, e outra coisa também que eu acho interessante, né, enquanto vocês estavam falando, né, eu estava parando para refletir que a última porção de Gênesis, no finalzinho, acaba com os filhos de Israel se sentindo muito mal por conta daquilo que fizeram, né, com Jacó. Então eu vejo que é muito provável que esse sentimento tenha se passado, tenha se, perdurado. E por isso que eu vejo assim, dessa angústia, desse peso. Então acho que já é algo que vem desde a época onde eles foram, né, conheceram a Jacó. Teve toda aquela situação, né, que foi uma situação pesada. Eu mesmo lendo, né, a gente lendo a porção, a gente sente, cara, o sentimento, mais ou menos o sentimento de Jacó, né, com os irmãos dele. E aí, uma coisa também que eu acho assim, que eu acho interessante dessa porção é justamente esse início, esse confronto. O primeiro confronto que tem desses, eu posso dizer, tronos, é justamente o episódio das serpentes, né? E aí eu vi então Arão joga o seu cajado, né? Que fala? Joga o seu cajado, vira uma serpente, e aí o faraó chama, né? Seus magos e tal, e aí viram duas serpentes. Aí eu fiquei pensando, por que não uma, né? Porque uma, se for um contra uma, gera uma expectativa de tipo assim, provável que um ganhe, provável 50-50. Agora dois, peraí, tá injusto baixou, isso. Pra 33. Já tá, né? Tá injusto isso aí. Como que vai ser isso, né? Tá improvável. E nós vemos durante todo o trajeto até aqui, até o Êxodo, que o Senhor ele mostra assim, beleza, você é forte, agora deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar como é que as coisas são de fato, né? E isso eu achei muito, muito interessante. Assim, logo dessa primeira parte do Êxodo. É porque aí onde você chegou e falou falando da questão da idolatria, né? Isso. A gente tem que entender que o Senhor chamou Moisés de libertador, para libertar. Só que antes de Moisés libertar o povo, ele precisava ser liberto dele mesmo. Então. Ele precisava ser liberto de quem? Do Moisés, que viveu uma vida que não era de Moisés. Ele viveu 40 anos, mais ou menos, num contexto onde não era dele. Por isso que quando ele se apresenta diante da sarça, ele vai perguntar qual que é o seu nome. Porque tinha a questão dos deuses. E os deuses do Egito tinha formato, tinha espécie, tinha tamanhos diferentes. Então, quando Deus apresenta diante dele, eu creio que não era somente uma sarça pegando fogo, literal, o físico. Por quê? Porque às vezes ele poderia pegar e fazer uma sarça em casa, fazer uma planta e endeusar ela. Só que eu vejo que o Senhor, naquele momento que ele falou assim, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa, ele chega, tira tudo que você tem. Tudo aquilo que você aprendeu. Tudo aquilo que é enraizado. Porque eu vou te mostrar o que é realmente dentro de você, a sua essência, eu vou te mostrar. Eu sou o que sou. Na Bíblia judaica vai falar assim, eu serei o que serei. Em outras versões vai falar assim, eu sou o que você precisa. E ele se apresenta diante de Moisés, eu sou o que você precisa. O eu sou o que você precisa é de trazer identidade, porque eu preciso libertar o libertador. E é justamente sobre isso que eu estava pensando esses dias, porque às vezes Moisés ele chegou nesse ponto que ele estava por títulos que impuseram sobre ele. Ele por ser a menina que acho que ele era filha do faraó, não era? Ele por ser considerado neto do faraó, toda essa questão. Então, querendo ou não, impunham títulos sobre ele.
Igual quando a gente vê a passagem que ele mata o egípcio lá e depois ele vai ter uma conversa com o pessoal lá. O pessoal fala, quem te colocou como rei de justiça sobre nós? Então ele pega esse título que impuseram sobre ele, ele capanga do Egito, pega as coisinhas dele, ó, vai vagar lá até que ele chega no poço lá e acha as filhas de Jetro. Então a gente vê essa questão, o Stefano falou, o Carlos falou, às vezes nós acarretamos coisas que foram impostas sobre a gente. A gente traz assim. um peso que às vezes nem foi nós que geramos esse peso. Ou nós, eu falo igreja em si, às vezes nos nossos cultos, nas nossas reuniões, ou às vezes na nossa vida mesmo. Então a gente carrega algo que foi imposto sobre a gente que a gente nem tem ciência muitas vezes. E é justamente isso que no verso 9 vai falar. E falou Moisés assim aos filhos de Israel, e não escutaram Moisés por causa da angústia de espírito e pela dura servidão. Essa angústia de espírito eu vejo que seja justamente isso. Porque um povo que caminhava com Deus tinha uma experiência divina, mas aquela atmosfera e aqueles títulos que impuseram sobre eles fizeram eles se afastar disso e gerou um peso espiritual sobre a vida deles. E às vezes a nossa vida cristã, nossa caminhada cristã se baseia nisso. Porque às vezes nós temos um peso que a gente não sabe de onde vem, não sabe qual que é o motivo, mas aquele peso está sempre lá. Então, às vezes a gente deixa as nossas emoções e as nossas dores nos afastar da nossa libertação, por assim se dizer. Porque Moisés falou assim, não, eu sou o cara que vai libertar você. Mas só que o povo ele não queria libertação, ele queria uma redução da carga horária dele de fazer tijolo. Porque eles estavam tão afastados de quem o Senhor realmente era, de uma manifestação real do Eterno, que eles falaram, não, se você conseguir reduzir o tanto de tijolo que a gente produz, já tá bom pra gente. Deus já não fazia mais falta para eles. Pois é. Eles chegaram nesse ápice que eles continuando lá no Egito, adorando os deuses, comendo as cebolas do Egito, que é, a gente vai ver lá mais pra frente nas outras porções, ele fala, você nos tirou do Egito, das cebolas do Egito, dos pepinos do Egito. Então a gente vê isso, que o povo ele queria algo material. Porque quando Moisés fala, não, eu sou o cara que veio tirar vocês da escravidão. Ele falou, não, a gente só quer que você reduza a nossa carga horária. Essa questão é tão interessante porque eu acredito assim que Moisés ele dominava a escrita egípcia. Sim. Eu creio que ele dominava a escrita egípcia. E quando você para estudar um pouco, né, sobre a mitologia, sobre os egípcios, não era todo egípcio que dominava a escrita. Então, aqueles que dominavam a escrita tinham uma responsabilidade muito grande, levando o título até de sábio, de mestre e tudo. Então, assim, você vê, ele tinha essa base. Então, quando ele fala assim, eu não sei, eu sou, como é que fala? Não sei. Pesado de língua. Pesado de língua. Eu creio, assim, que é algo que é referente a uma questão mais física do que algo de intelecto. Porque inteligente, eu creio que ele era demais. Ele era. Então, assim, e você vê que ele assim como o Jacó, né, ele foi inserido no sistema e ele estava numa posição de reinado, tipo assim, né? Ele tinha, como é que eu posso dizer, uma carreira sólida, sabe? Uma carreira boa. Solidificada. Só que o coração dele não estava naquilo. Assim como Jacó, o coração dele não estava naquilo, né? A gente vê assim, nós vemos da seguinte maneira, que nem o Arthur falou, deu exemplo, né? Eles viam as cebolas, viam os pepinos e tal. Só que Moisés, o Senhor mostrou algo a ele muito maior. Da mesma forma, hoje a gente lida assim com muitas pessoas que só vê a questão de eu vou acordar, vou trabalhar, vou chegar em casa, vou fazer alguma coisa, sabe? Vou curtir alguma coisa. No final de semana vou, como é que fala? Aproveitar o final de semana e tal. E assim fica nesse ciclo. E fica nessa questão dessa escravidão e tal. E a pessoa, ela vê a questão, algumas outras, né? Outra porcentagem vê muito a questão de dinheiro, de conquista, de eu tenho que fazer porque eu tenho que ganhar dinheiro, não quero ganhar dinheiro. Mas isso ainda é referente à questão do Egito. A mentalidade de Moisés é justamente
levar a nova Jerusalém, levar a promessa, sabe? E assim, uma coisa também que eu achei interessante, que de tempo, né? Porque quando o Senhor fala assim que escutei, bom, ele teve um tempo certo. O Eterno tem tem Tempo para tempo todas para as tudo, né? Para coisas. todas as coisas. Então, quando escutei o clamor dos filhos de Israel, é porque aquele era o momento. Então, assim, eles. E aí, uma coisa que você falou também muito interessante. Os egípcios, né? Quem te colocou como justiceiro? E aí ele vai e se afasta. Então, você pega uma pessoa, né? Uma pessoa que é assim. Uma pessoa. O justiceiro. Uma pessoa que está ali para implantar o quê? A justiça, fazer aquilo que é correto. E de fato aquilo queimava no coração de Moisés. E ele escuta algo, entre aspas, dos dele, né, até então, assim, por assim dizer. Então o que pode acontecer é assim: nossa, não fui chamado para isso, não fui chamado para isso. E aí a gente vê que depois o Senhor fala: eu te chamei como justiceiro. Então, Tô até procurando aqui. Eu acho que é na quarta. O primeiro 7. Na terceira? Capítulo 7, verso 1. Então, às vezes, assim, eu vejo muito assim, às vezes, lá no mundo, o povo, alguém te fala assim, cara, Stefano, você não canta não, cara. Pode sair, para com isso aí. Mas foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor, por meio da sua voz, cura, liberta, salva, cura. Então, é justamente para nós entendermos o quão antagônico é. Você vê, né, o povo vendo o material. Você vendo somente o material, as cebolas, não sei o que e tal, você não vai conseguir entender o chamado nunca. Não vai conseguir chegar nesse nível de interpretação. Não tem como. Porque o foco é no físico, é saciar o físico e tal. E Moisés, a gente vê que ele conseguiu, que o Senhor foi trazendo a clareza para ele. E ele foi tendo esse, por mais que com medo, né? Sim. Com muito medo, ele conseguiu romper. E eu creio que eu creio que Moisés não sabia nem o que era Canaã. A gente estava falando, quando ele chega diante da sarça, eu creio que ele entrou numa dimensão onde, tipo assim, ele começou a ter Deus começou a falar para ele o que realmente era, as coisas que iriam acontecer, só que ele não tinha noção do que era, do que tinha lá, porque se ele tivesse noção, ele não ia mandar os espias para espiar a terra, ver o que tinha na terra, né? Só que, olha como o que você falou, ele viu aquilo que Deus era, só que ele creu que terra que era essa. Então ele dentro dele já começou a desconstruir. E toda briga do êxodo que vai ter é contra idolatria. O povo toda hora caindo em idolatria. Por quê? Porque é tanto tempo vivendo no Egito, tanto tempo enraizado com idolatria, que o Senhor em todo momento ele vai falar: cuidado com a idolatria, cuidado com a idolatria, cuidado com a idolatria. Aí Moisés sobe no monte, o que acontece? Idolatria. Moisés morreu. Acho que Moisés morreu. Idolatria. Então, em todo momento, e a gente vai ver, que o Arthur falou do verso 7, o Senhor vai falar assim: o Eterno disse a Moisés: vê que te coloquei como divindade para Faraó, e Arão, teu irmão, para ser seu intérprete. O que você está fazendo ali com Moisés? Está colocando Moisés em um nível, porque a gente acha que o nível é terreno. A gente acha que Deus, ele estava brigando com o rio Nilo, que Deus estava brigando com Sete, com Tote, com todos esses deuses, brigando com estátua. Deus, Moisés ali, ele estava representando Deus na terra. E Faraó, na Haftará que a gente vai ler, não sei se agora é Ezequiel ou se Jeremias, vai falar que Faraó é o antigo Leviatã. O jacaré, jacaré? Crocodilo do Nilo. Isso. Leviatã, e Apocalipse vai falar que o Faraó é o antigo Leviatã, a antiga serpente lá do Éden, não sei o quê. A gente vai ver que temos na terra Moisés contra Faraó, e no mundo espiritual Deus
contra o Leviatã, o orgulho. E a gente vai ver que em todo momento Deus falando, Deus mandou as pragas, creio que é o Arthur que vai dar uma pincelada nesse negócio aí da questão da praga. As pessoas acham que é a praga que Deus lutou com... Deus mandou a praga dos gafanhotos para confrontar o Deus tal. Só que entenda que não é o gafanhoto. Não é a água se tornar em sangue. É aquilo que está por detrás daquele principado que confronta. Primeira coisa que Deus vai fazer, a primeira praga, é descontaminar o Nilo. Isso. É matar, acabar com as oferendas que foi feita. Por conta das crianças que estavam no Nilo. E a gente vai achar que a luta de Deus é contra o faraó, só que o faraó é só um representante do diabo. Por isso que o Senhor vai falar assim, Moisés, é com a idolatria, 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 idolatria. Por isso que Deus não se apresentou a Moisés como um homem ou como um ser que ele tinha visto. Era fácil reproduzir. Só que, por que Deus falou assim, te coloquei como divindade? Por quê? Porque naquela época no Egito, só podia ser... Eles acreditavam que os deuses, ou eles faziam milagres nas pessoas, ou eles surtiam poderes sobre as pessoas. E o que Moisés fez, quando Deus, através de Moisés, com as pragas, poderia causar um endeusamento de Moisés. Por conta que Moisés foi o homem usado para trazer essas pragas, para julgar a humanidade. Só que por isso que Deus vai colocar Moisés como uma divindade. Não um Deus, mas estabelecendo um confronto ali. Entre os deuses do Egito, porque a gente vai ver, como você falou da questão da serpente, ele joga o cajado no chão, o cajado vira cobra, os feiticeiros fazem a mesma coisa. Tá, até então, tá 0-0. Se fosse impressionar pela cobra, pelo cajado virar serpente, zerou. Bateu. Só que ali, a serpente de Arão, ela sobressai e devora as duas serpentes do... E a magos. serpente também, ela Dos faz muita magos. referência à questão da sabedoria, né? Então a gente vai ver que o nível de feitiçaria deles era altíssimo. Isso daí também, você falou da questão do orgulho. Acho que o que mais se repete nessa porção é o Senhor falando que o coração do faraó se endureceu. E eu perguntei o porquê. E o Stefano falou justamente sobre isso, questão do orgulho, porque eu imagino Moisés foi criado nessa questão, aí ele vem com essa palavra que o Senhor coloca ele como divindade, aí pensa, na primeira vez que ele vai e fala com o faraó libera o povo para ir. Ele pensa, eu sou o cara, eu que faço acontecer. Acho que só nessa porção que eu contei, nessa paraxá, foram 4 vezes que o Senhor fala que endureceu o coração do faraó. Então a gente vê essa questão justamente sobre isso. Porque uma pessoa que vai começar levantamento de peso, ela vê um profissional chegando, o cara levanta 120 kg de boa. Aí ela chega na academia e fala, não, eu quero levantar 120 kg. Ela não vai dar conta. Então o Senhor libera essas questões, tanto o tratamento com o faraó, mas também ele estava tratando Moisés. Ele fala, tipo assim, ele endurecia o coração do faraó para tratar com Moisés. Só que com o endurecimento do coração do faraó, também tratava com o faraó. O Senhor falava assim, eu que faço, eu que desmando, eu que sou o cara aqui. Então a gente precisa entender isso, que às vezes o Senhor usa o nosso inimigo para tratar com a gente. Isso. É muito, muito louco. E a gente vê que aquele que era amigo de Moisés se tornou o inimigo dele. Fato. Porque Isso. vamos entender que no contexto que o Arthur, ali logo atrás, ele falou a questão que era filha do faraó, nunca que o faraó ia aceitar que um neto dele fosse hebreu. Não. Nunca. Então eu creio que dentro da casa, ele já era Zé ninguém. Ele já era tipo assim, esse não é meu neto. Nunca vai ser meu neto. Ele cresceu desse jeito. Só que ele cresceu junto com o rei lá, que agora é. Por isso Deus, quando Deus vai falar com Moisés, vai falar assim, os que te perseguiam todos já morreram. Então aquela geração do pai, os soldados, os guerreiros,
ninguém persegue mais, porque agora existe um novo rei, agora é o amigo. Ele vem amigo, só que agora ele passa a ser inimigo. Porque agora o confronto deles agora vamos colocar, confronto de gigante, porque agora Isso. o Egito, quem levantou o Egito era o povo hebreu. É. O povo, eles não sabiam fazer tijolo, não sabia fazer nada. Eu tenho pra mim, quem fez as pirâmides foi o povo do hebreu. Eu tenho pra mim. E eu quero ver quem vai tirar isso. E interessante, você falou de algo interessante, né? Que Moisés era o ponto, né, de contato de Deus com o povo, né? E eu vejo que isso se estabelece lá na sarça, quando fala para tirar as sandálias dos pés. Por quê? Aí eu vou falar aquele negócio que a gente sempre fala de... Eu li, não lembro onde foi, mas eu li. Isso, desse jeito. Porque assim, tem uma... Só que eu acho que foi em alguma coisa de... Estudando algumas coisas base por grego, né? Porque eles colocavam assim que quando a pessoa muito importante chegava, muito importante, eles estendiam o quê? Um tapete. Pra quê? Pra não ter o contato com quem era inferior, com aquilo que era inferior, para não ter contato com o chão. Então eu vejo assim, quando o Senhor fala, tira as suas sandálias, é porque, peraí, Você não é ninguém. você não é ninguém. Você não é ninguém. E agora eu vou estabelecer como é que fala? Aqui um ponto de contato entre mim e você. Ali é onde eu vejo que eu acho que o Senhor ele Uma troca de unge, energia. ele meio que unge, agora pronto, agora você vai ser o intermédio. Aí pronto, aí começa. Entende? Então assim, você vê que Eu acho que você está falando aqui foi, a gente citou o começo da cura de Moisés e o final foi lá no Sinai. isso. Na segunda subida dele. Na segunda. Então a gente tem a noção que o monte, ele é um lugar onde as coisas sobrenaturais acontecem, né? Uhum. Porque você vê todo mundo que subiu no monte Desceu não do mesmo desceu jeito. igual. Desceu. Jesus foi que subiu no monte e não desceu igual. Jesus, Samuel. E coisas Josué. que nós... E aqui a gente vai ver que o próprio Moisés, aí a gente entra na Brit, a gente vê que o próprio Moisés ele representa Yeshua, no sentido de quê? De nos libertar de nós mesmos. A gente olhar para dentro de nós e nos libertar da gente mesmo. Porque muitas vezes a gente está preso no famoso pecado de estimação, no dodói, e o Senhor fala assim, esse dodói aí não vai. Porque o lugar que eu tenho que te levar, esse dodói não pode te carregar. Mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés falou assim, ei, Deus falou para Moisés, Moisés, você não pode ficar desse jeito, não tem como você ser um libertador preso dentro de você. Jesus ele veio e nos libertou da gente mesmo, falou assim, vou pegar a lei, vou mostrar o seu pecado, vou mostrar o quanto que você está errado, vou mostrar o quanto que você não vale nada, mas eu venho com a graça e te dou a solução para isso. É isso que aconteceu. Isso daí é tão interessante que você falou da Brit. E a Brit vai falar sobre o final dos tempos, só que Isso. eu tava pensando outra coisa quando Jesus sobe no monte da transfiguração, que aparece Elias e Moisés para ele. E é justamente o que você tá falando, porque a gente precisa dessa união, porque Moisés representa a lei, Jesus representa a nova aliança e Elias representa o profético. Então a gente precisa o quê? A gente tem falado alguns dias, eu não faço nada sozinho. Eu não consigo executar algo sozinho. Isso é tão importante porque Moisés não fez nada sozinho, porque ele precisava de Arão. A gente não consegue fazer isso sozinho. Aí entra aqui mais uma vez a questão do orgulho. Acho que seja justamente essa questão, porque Moisés, criado no palácio, neto do faraó, por assim se dizer, então ele tinha contato com uma soberania que era estabelecida, uma hierarquia que era estabelecida. Então ele, hierarquicamente falando, ele era superior ao povo hebreu, pelo fato de ter sido criado no palácio. Então acho que chegou esse tempo que, a hora que ele tem um encontro com o Senhor fala, ei,
tira a sandália dos seus pés que agora você vai ter um encontro comigo. Contato Um comigo. contato comigo, não só um encontro, mas um contato. Igual o Stephen falou, ele entra nessa dimensão e eu creio fielmente que aqui seja o começo do processo de cura do caráter, das emoções de Moisés. E às vezes ele tem uma recaída, porque eu creio que o monte, a segunda subida dele no monte, a hora que o Senhor fala assim, agora você que vai escrever as leis, vai escrever na tábua. Então acho que o Senhor quebra o orgulho dele nessa questão. Porque eu creio que Moisés tinha assim, não, eu abri o mar, eu não sei o que, eu fiz isso, fiz aquilo. Dentro dele, ele não expressava. Ele tinha um contato com o Senhor, ele era o interlocutor entre Deus e o povo, mas acho que tinha essa falha dentro dele. Então entra justamente essa questão, porque Moisés sobe, quer dizer, Jesus sobe, tá Pedro com ele, Pedro e João, né? No Monte da Transfiguração. A hora que aparece, o Senhor fala, o Pedro fala, não, Jesus, vamos fazer umas cabanas, 3 cabanas, uma pra você. Só que fala que a hora que ele tá falando, ele nem termina de falar, uma voz sai do meio da nuvem e fala, ei, não precisa disso. Então aqui a gente vê justamente isso, uma quebra de orgulho. Aonde? Em cima do monte. Entendeu? Então a gente tem essa questão que o orgulho, ele nos leva a lugar nenhum. Acho que ele faz a gente, ele nos leva pra baixo. Pra baixo. Porque tem uma canção de um pastor aqui de Goiânia, chama Canção do Servo. Ele fala, quanto mais eu desço, mais eu subo. Então, quanto mais eu entendo que eu preciso de você, eu preciso do Stephen, eu preciso do Kaique para me romper com o corpo da igreja em si, aí que eu entendo. Agora, se eu acho que eu estou lá em cima, eu gosto muito da passagem de... Como é que é o nome do profeta? Obadias. Que ele fala assim, se você estiver no mais alto monte, onde a águia faz seus ninhos, eu, o Eterno, vos derrubarei. Então a gente entende isso, que o orgulho, quanto mais nós subimos no nosso salto de orgulho, que eu me empodero em cima das pessoas, a gente vê que maior vai ser a nossa queda. Aqui na Haftará, no Ezequiel. Ezequiel É, 29. Ezequiel 29, vai falar assim: fala-lhes, verso 3: fala-lhes e diz, assim diz o eterno Deus, eis que sou contra ti, ó Faraó, rei do Egito, que te se assemelha-se a um grande crocodilo, que fica imerso no meio dos rios, que afirmas, o rio é meu, e eu o fiz. Farei anzóis se prenderem suas mandíbulas, e os peixes dos seus rios se apegarem às tuas escamas. Arrancar-te-ei do meio dos teus rios, junto os peixes apregados às tuas escamas, e todos lançarei no deserto, e a ti todos os peixes dos teus rios. Cairá sobre o campo aberto, por ninguém será recolhido dos animais da terra e as aves predatórias do céu, e darei por alimento. E todos os habitantes do Egito saberão que eu sou eterno, pois se comportarão para com a sua casa, para com a casa de Israel, com um bordão sobre o qual ela procurou se apoiar. Mas se ele se envergonhou e quebrou quando efetivamente o tentou. É muita, não sei nem o que falar. muita informação. Quando ele fala assim da questão do crocodilo, que ele vai falar assim, eu sou o Deus do rio, orgulhão, filho. Orgulhão nato ali. Eu acho que essa questão do orgulho, que toda vez que fazia algo, ele chamava os magos faziam. Eu creio que o orgulho dele, na hora que os magos conseguiam fazer, eu acho que o orgulho dele triplicava. Cada vez que fazia o orgulho, tipo assim, eu sou o cara, eu sou o dono do poder. Mas se ela falar assim, faz aí, ele não sabia fazer, mas ele achou que meus magos é meu, então eu fiz. Então, porque como se eu era justamente depois que os magos faziam que eu falo que o faraó endureceu o coração. A gente vai ver que ele vai falar assim, eu sou o dono do rio. Eu faço. Aí Deus vai falar assim para Moisés, o eu sou me enviou. Vamos ver qual que o eu sou é mais forte, você ou aquele que me enviou. Vamos ver quem é. Quem que é? Aí o que ele fala do crocodilo dentro do rio, com a mandíbula presa e os peixes grudados nele. Quem que seria esses peixes? Eu creio que seriam os outros deuses, tudo morreu. Que ia morrer tudo no deserto seco.
Ia pegar tudo. Tudo e ia colocar. Por quê? Porque não poderia ficar nada. E a gente volta a ver que vai vir todas as pragas, as coisas, e o povo. Só que olha como as coisas são. Hoje nós ouvimos falar. Lemos aqui. Aquela época o povo viu. Se naquela época o povo viu e não acreditou, imagine se eles só ouvissem falar. Não. Imagina a dureza de coração que não tá no Por isso que quando Moisés se aparece para eles, eles falam assim, Deus já sabia. Deus falou assim, você vai falar que eu te enviei. Só que eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar. Só que você vai falar para o faraó e o faraó não vai acreditar. Aí você vai mostrar os sinais. A cobra. A gente vai ver que é a cobra, o cajado de Arão, né? Uhum. Só que quando vai ser a lepra, não é Arão, Moisés. é Moisés. Que ele bota a mão dentro Da túnica e tira, o povo assusta. Só que aí o faraó fica todo... Aí não... Vai que os feiticeiros colocam a mão na túnica e vira lepra e não volta. É. E não volta. E eu vejo que é todo é um cenário que o Senhor está falando, idolatria, 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 cuidado, 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 cuidado. É o zelo de Deus. Para que esse povo, por isso a gente vai ver lá na frente, Deuteronômio, Números de Deuteronômio, que o povo, se o povo não largasse a idolatria, não poderia adentrar a terra. Então o Senhor já está falando, ei, só que como nós falamos no decorrer da semana, Deus, Ele sempre coloca pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar. Nunca vai ser sozinho. Elias não foi sozinho. Jesus não foi sozinho. Jesus não operou os milagres sozinho. Sempre tinha alguém com ele, um dos discípulos, ou tinha uma multidão. Aqui, Moisés e Arão não estavam sozinhos. Josué e Caleb não estavam sozinhos. Não é para andar sozinho. Às vezes a gente pega aquele versículo e vai falar assim que o homem não deve andar sozinho. Acho que é só para casamento. Só que não é isso. Porque enquanto um fala, o outro está vendo. Se você profetiza e a pessoa tem a visão aberta, você está declarando, a pessoa está vendo acontecer. A própria 1 Coríntios fala que se você for falar em línguas, é bom que tenha uma pessoa com você, um intérprete. O intérprete, ele vai falar que tem que ter. E lá em Coríntios também vai falar, se não me engano, no capítulo 12, no 14, que vai falar assim que os dons são do Senhor, ele distribui para quem ele quiser, da forma que ele quer. E só que se você profetiza, se você profetiza a língua, você mesmo interpretar, você ver, você liberar a cura, você curar, você fazer as coisas, você vai ser imorrível. Porque na hora que a enfermidade te pegar, receba a cura. Pronto, você nunca vai morrer. Receba inteligência. Aí aconteceu alguma coisa, receba alguma coisa. Então, o Senhor vai liberar um pouco para você, um pouco para mim, um pouco para ele. Eu creio que, não sei se a palavra certa é timidez, mas eu creio que essa timidez de não falar, eu creio que era do próprio Deus, para Deus usar uma outra pessoa. Porque se Moisés fosse usado, não precisaria levantar Arão. Não é verdade? Porque Arão estava ali como um profeta, de anunciar aquilo que Deus falava para Moisés. Se Moisés fosse ousado, para que Arão? Só que Deus sabia de tudo isso aí, porque Deus sabia quem era Moisés e falou assim, pois bem, vou deixar nessa sua timidez, vou usar alguém que tenha ousadia. Porque a Torá vai nos falar que Arão, ele era como se fosse um chefe, um líder daquele povo. Ele é... Porque na verdade era o pai dele, ele era a pessoa que se comunicava com os feitores, e depois levanta Corá, Datã e Abirão. E esse povo tem... E é engraçado que do nada Paraxá dá uma parada. Fala uma genealogia. Do nada, ela dá uma... Ela dá um corte na linha de raciocínio que ela que tem vindo, e ela começa. Cadê? Peraí, só pra eu Começa ver com aqui. Rubem. Cadê? Qual que é? Eu acho que é a segunda. É a segunda, eu acho.
ela tá aqui falando Moisés, tal, o Eterno falou a Moisés, e do nada ela vem. Esses são os chefes da casa dos seus pais. E eu creio que aqui não existe nada, porque não tinha onde colocar. Eu creio que ele colocou Corá aqui, vai falar aqui no verso, cadê? De Corá, 23. 23, né? 24, perdão. 20, e os filhos 21, e os filhos de Corá, depois é 24, e os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Aviasaf. Por quê? Deu ênfase, porque esse homem Corá, ele fez algo tão, eu creio, da mesma forma como Finéias, ele foi uma pessoa de destaque, uma referência boa, que teve um espaço na Paraxá para ele, que Corá também foi uma referência, só que referência ruim, que também teve um espaço para mostrar. E é interessante que ele vai falar de Corá aqui e vai falar de Finéias. Né? Dos filhos no 24, depois dos filhos de Ruben, vai falar dos filhos de Corá, foram Assir, Eucana e Asaf, essas são as gerações dos coraitas. Eleazar teve, Eleazar, Arão, casou-se com uma das filhas de Petuel e deu à luz a Finéias. E esses são os cabeças, os pais dos levitas por suas famílias. Então são pessoas que foram realmente, tiveram suas referências boas e ruins, que a gente vai ver na Paraxá de Finéias algo muito interessante, profético, e aquilo que aconteceu com Selo, né? E aquilo que aconteceu com Corá, que ele recebeu uma porção interessante também, que fala sobre a questão dos cuidados com as coisas do Senhor, porque ele era um levita. Né? É algo levita. Que a gente tocou num assunto, eu acho muito interessante e importante até de falar. Nós falamos, você falou justamente, o seu Arthur falou justamente da multiformidade, né, das bênçãos do Senhor. E aí a gente está tocando um assunto justamente de orgulho, de ídolo e de idolatria. E aí, então assim, nós sabemos que o Senhor, ele faz, o inimigo ele copia e usa contra a própria criação. Sim. E algo que nós temos que ficar bem antenados é justamente as multiformas na qual o inimigo trabalha também. Porque assim, a gente olha para trás e fala, nossa, mas como que esse povo adorava um tal de Tote, um tal de Sete, um tal de Osíris, um tal de, sabe? E aí a gente fica pensando, cara, não, isso não é possível, vou fazer sacrifício, fazer isso, fazer aquilo. E só que essas coisas também às vezes estão presentes nos dias de hoje. Por exemplo, uma coisa, né? Tote era o deus da sabedoria, né? Sabedoria, tal, magia. Conhecimento, tal, magia, tal. E hoje, uma das coisas que nós vemos são as pessoas que estudam não para ter um fruto proveitoso, mas estudam para gerar discussão. Estuda só para refutar o irmão, estuda só para apontar o dedo na cara e falar que tá errado. Ou falar que ele sabe mais que os outros. Falar né? que sabe mais que os outros. Então, assim, isso acaba sendo uma idolatria. E a gente vê que, inclusive, isso às vezes está até no meio cristão, sabe? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de idolatria, esse tipo de vírus, nós temos que, como é que fala assim, estar preparados, entender a palavra que foi escrita há tanto tempo atrás e trazer para o dia de hoje. Porque, assim, como a gente sempre fala aqui, né? Nós lemos essa porção no passado. E as interpretações não são as mesmas. Nunca são as mesmas. Se a gente sei lá, tirar um tempo, daqui 2 meses, ler essa mesma porção, Outra coisa. é outra coisa que vai vir. Porque o Senhor, ele tem a sua forma de falar com a gente, né? Então, essa é uma coisa que eu vejo que, assim, hoje nós temos que... Hoje e amanhã a gente tem que estar sempre atento. Arthur? Quero falar agora. Acho que essa questão do orgulho seja aquilo que o Senhor moveu no coração da gente nessa estação. Só que uma coisa que me chamou muita atenção também foi a questão
das pragas. Porque o Senhor ele precisava deixar um recado pro povo egípcio e pro povo hebreu. Então eles precisavam mostrar a forte mão do Senhor. Só que o povo hebreu espiritualmente era um povo leigo, que não entenderia. Então como é que ele faz? Ele usa algo para castigar o povo, fisicamente falando, que eles entenderiam. Só que espiritualmente falando, o Senhor estava derrotando os deuses do Egito. Porque cada vez que a gente vai ver que cada praga era relacionado a um deus do Egito. Quando a gente vai ver a primeira praga, que é a de transformar a água do Nilo em sangue, ele estava derrotando o deus Rap, que é o deus do Nilo. Que ele era responsável por trazer a fertilidade da terra por conta das águas do Nilo. Porque teve uma época que o Nilo ele enchia e aquela água inundava as margens, que era justamente onde o povo egípcio plantava, e eles acreditavam que a fertilidade do Egito era devido ao deus Rap, que mandava o rio encher e adubava a plantação deles. Asran foi contra o deus Het, Eget, alguma coisa assim, porque ela é uma deusa que não foi capaz de se sujeitar aos seus súditos nas lendas dele lá. Então a gente entende que o sapo é algo, a rã é algo relacionado com o Leviatã, entre a questão do orgulho também. A terceira, o deus Tote, que era o deus da magia. Então a gente vê uma questão aqui, porque foi justamente a única praga que os magos não conseguiram reproduzir. Então a gente tá falando assim, ó, esse deus seu aí, ele não é nada. Tá com nada não. É. O quarto, que foram as moscas, que é Pat, que é o Deus criador do universo. O Deus verdadeiro enviou as moscas sobre o Egito e ele não pôde fazer nada. Então a gente vê que o Senhor também ele estava estabelecendo uma soberania sobre o Egito. Porque a gente entende que o Egito ele teve um papel fundamental para o povo. Ele forjou o povo. Porque se não fosse o Egito, eles não conseguiriam passar o tempo que eles passaram no deserto. Então a gente vê que o Egito foi ruim? Foi, mas serviu para moldar o caráter do povo. A quinta praga, que é a peste do gado, é o deus Ator e o deus Apis, que é o deus touro e a deus vaca. Que então eles afetaram economicamente e a questão de alimentação, né, do povo, a provisão. Força, né? O Senhor fala assim, eu sou a sua provisão. Porque a gente vê que na casa dos egípcios não faltava. Dos hebreus não faltavam. Afetou somente os egípcios. A sexta praga, que é a praga dos tumores, afetou a deusa Ísis, que era a deusa da medicina, porque vai falar que eles tentavam e não conseguiam achar cura para isso. Então a gente vê que o Senhor ele estava estabelecendo uma soberania. A sétima praga, que não é nessa porção, mas é na próxima eu já quero falar, que é o deus Repso, Deus muito importante que controlava a chuva, o vento e os trovões. Então era ele que decidia se as plantações seriam bem regadas ou não, além de controlar os desastres ambientais e tudo mais. Então a gente vê que aqui o Senhor está afetando economicamente também, porque era o Deus da chuva, por assim dizer. E o Senhor manda a saraiva de pedra lá, fala que acabou com animal, com plantação, com tudo. O gafanhoto, o Deus Min, Deus da fertilidade, fala que os gafanhotos vieram e afetaram todas as plantações, que não se tinha comida no Egito. A nona praga, que são os 3 dias de treva, que era o Deus Ra, que era o Deus Sol, e Horus, que era o Deus solar do sistema, que ele que arquitetou e comandava toda a questão planetária, essas coisas, constelações. Eles acreditavam nisso, só que eles não conheciam Gênesis. E tem a 10ª praga, que é a morte do primogênito, que eles estavam o Senhor estava derrotando Amon-Ra, que era o deus dos deuses dele, o deus primogênito, por assim dizer. Então a gente vê que o Senhor ele estava afetando o povo egípcio fisicamente, espiritualmente, com algo que eles estavam habituados. Porque se o Senhor fosse falar com algo que o povo hebreu estava habituado, o povo egípcio não ia entender. Aquilo não ia servir de lição para o povo egípcio. Então o Senhor fala assim, eu preciso afetar os dois povos. Porque
quando afetava o físico, algumas afetava os egípcios, os hebreus. Só que quando afetava o espiritual, afetava os egípcios, porque eles entendiam que era algo superior a eles. Porque a gente vê a questão dos piolhos mesmo. Foi uma praga que eles não conseguiram reproduzir, os magos. Então eles pensaram, opa, tem alguma coisa que é superior a gente. Então a gente vê essa questão que o Senhor ele quer estabelecer um diálogo, um relacionamento, um resgate de relacionamento, mas também ele quer mostrar a soberania dele. Ele quer mostrar o senhorio dele sobre tudo. Porque o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas. E assim, é interessante também porque nós vemos que realmente é um confronto de alto nível. Porque veja, não é um povo, são dois povos. E assim, para haver essa soberania e esse governo fluido, tem que haver o quê? O ramo administrativo do governo e o povo, e o território. O território na qual eles estavam não era deles, era dos egípcios. Então o estrago ia ser grande. Vamos supor, um russo está num espaço, sei lá, Americano. que não é dele, americano. Tá no espaço americano. Vai dar ruim. E assim, nós estávamos falando, né? A palavra do Senhor, ela é tão linda, tão perfeita, agradável, que você falou, né? Mexia com os egípcios, mexia com os hebreus e mexe com a gente até hoje. Porque aí eu tinha falado, né, da questão justamente da multiformidade na qual as trevas trabalham para poder encantar. Aí você falou do deus Ra, tem uma vertente, né, que fala que foi o Ra que criou tudo. Uhum. E aí você vai vendo um pouco da história. Ra, ele teve um filho, né, que foi Osíris. Uhum. E ele tinha medo que Osíris tomasse seu lugar. Muito parecido com a mitologia grega. Que Zeus. Cronos De tinha, que Zeus, e a história se repete. Então vai muito na questão do orgulho. Porque o orgulhoso, ele não quer ensinar para vocês, como é que fala? Eu não vou ensinar o Arthur a fazer algo que eu sei, porque se ele me superar, porque se ele me supera, ele vai tomar meu lugar, entendeu? Então assim, eu vejo que tudo isso que a gente está estudando hoje é muito assim para nós trabalharmos a nossa visão e chegar lá fora e falar, opa, eu tô vendo justamente esses tronos, eu entendo justamente que o orgulho é referente a isso, e assim, nós temos muitas falhas, muitos defeitos. Então, quando a gente, por exemplo, vai ministrar algo, primeiro a gente ministra na gente, né? Pra gente ter autoridade, ministra na gente. Então, para nós estarmos falando aqui hoje de orgulho, eu acho assim que o Senhor já bateu muito a gente já levou muita lapada, né, nessa questão. Então, eu acho assim que essa porção ela é tremenda porque ela reverbera num espaço-tempo muito fortemente. Porque essa questão do orgulho ela reina hoje de tal maneira que todo esse sistema é como se pegasse assim um sistema e jogasse assim no nosso tempo, só que de uma maneira tão mais oculta, tão mais elaborada. Hoje a gente tem tantas outras ferramentas que passa imperceptível. Então às vezes a cebola, os negócios, às vezes a cebola são os rios do Instagram, às vezes entende? Então essa questão justamente, né, de Totti que eu estava falando, era justamente eu tenho conhecimento só para falar que eu tenho título. É porque no mundo espiritual não existe lei da física, né? Não existe Tem matéria. Espaço e tempo no mundo espiritual. A gente vai ver que, como você falou, a cebola podia ser um Instagram, uma rede social, alguma coisa, sentir falta. O Arthur falou dos 10 deuses. Eu creio que existia muito mais. Sim, Vai falar que tem... Tanto que Anubis não aí fala, a questão... Osíris não fala. Anubis vai falar da Sekhmet, que é a leoa que destrói, não sei o que. Anubis é o que faz a passagem. Só que aí quais são esses deuses que Deus estava confrontando? São aqueles que causavam influência, porque se no primeiro, primeira praga, ele liberasse, a gente agora trazendo os deuses como se fossem seres humanos.
Eles vão falar assim, você foi fraco, por isso você liberou. Na reunião entre os 10, confrontou você, se fosse comigo não ia ser desse jeito. Aí Deus foi então é com todo mundo que eu vou. Epa! Então é todo mundo quero ver. Então é todo Então mundo. vai todo mundo pro pau. É. Mas eu vejo que essa porção, ela girou em torno da questão da idolatria e trabalhar o orgulho. Idolatria e trabalhar o orgulho, para que essas coisas não nos acompanhem. Porque o Senhor só vai permitir que a gente entre na terra sem ser idólatra e deixar que a humildade se estabeleça na nossa vida. Amém? Amém. Kaique, você tem uma coisa para falar? Certeza? São 25 os deuses do Egito. 25? Certeza, Kaique? Kaique, velho. Semana que vem o Kaique estará aqui conosco. Então, Vai deixar ter pra mais. próxima. Ele falou, não falou que ia deixar pra Falei. próxima? Tá A marcado. Torá fala que precisa de 2 testemunhas. Tem eu aqui falando, 1, E 2. 3 com ele. E 3 com ele. Ele é a própria testemunha contra ele. Testemunha fiel. Então foi essa porção. Nós falamos um pouco, falamos da Paraxá, falamos da Brit e falamos da Haftará. Acho que é poucas das vezes que a gente fala das 3 coisas aí. Acho que foi poucas vezes que a gente falou realmente de todas elas. Mas eu quero abençoar a sua vida, quero agradecer ao Arthur por estar aqui conosco Eu que hoje. agradeço. Carlos, Kaique, Ana Clara, você que nos assiste, curta, comenta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva nesse canal, siga-nos no Instagram, no TikTok, no YouTube, tá bom? Deus abençoe, que você tenha uma excelente semana, que a sua semana seja uma semana extraordinária, que o Senhor possa te surpreender em tudo aquilo que você for fazer, no seu serviço, no seu trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que você esteja. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Shalom, shalom. E até a próxima.